Muito boa noite a todos, todas e todes. É com muita alegria que eu, professora Márcia, professora do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, promovendo o programa de extensão denominado Pedagogia Diferenciada para Práticas Exitosas do Ensino e da Pesquisa em Educação. Inicia nossa sexta webprosa hoje, maravilhosamente, como eu gosto de falar, maravilhinda, né? Com a presença do professor mestre Jorge Paulino, que vai ser mediada pela professora Gisele Moura Xavier. Nós estamos aqui nos bastidores, nos vendo, a professora Ana Ivenique, maravilhosa, inspiradora do nosso trabalho, e eu vou falar, né, para ela que ela é a professora que coordena o grupo de estudos multiculturais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, grupo pelo qual essas pessoas maravilhosas estão vindo participar conosco da live, agora como parceiros desse projeto. A gente agradece este grupo maravilhoso que está conosco, na pessoa da professora Ana Ivenique, que está aqui conosco. Muito obrigada, professora Gisele, que representa também o grupo aqui hoje, o grupo a rede, né, internacional de ações coletivas, é o grupo de rede internacional chamado RIA, criado na quarentena, que também parceira nesse trabalho, e todas as outras pessoas que estão aqui conosco nesse trabalho, em que a gente pretende e discute o currículo, as didáticas, jogos, brincadeiras, pedagogia da alegria, avaliação, mediação pedagógica, interfaces didáticas desenvolvidas no ensino presencial, à distância, híbrido, na educação básica e no ensino superior. O que a gente quer, né, é pensar propostas educativas de ensino e de pesquisa que desvelem uma relação pedagógica com oportunidades de inclusão. Por isso, nosso programa se chama Pedagogia Diferenciada. E para diferenciar, pautado, né, nas concepções, ideias trazidas e difundidas pela professora Ana Ivenique, que é uma das nossas inspiradoras, né, é preciso, né, trazer o multiculturalismo para dentro da sala de aula. Então, também a professora Gisele defende essa ideia em suas obras, articulada com a professora Ivenique, que é nossa inspiradora. Muito obrigada, a gente agradece. Para isso, a gente precisa, né, ter respeito às pessoas e um bom senso pedagógico que faz com que a gente respeite a exigência de igualdade, diferenciando, né? Então, hoje, nós vamos ter uma salve, professor Jorge, né? Professor Jorge vai falar para nós, vai empreender e tecer práticas pedagógicas antirracistas e plurais. Vai relatar uma experiência. Olha que lindeza, que belezura, que boniteza, não é? E a gente, para começar essa pauta maravilhosa, nós vamos trazer aqui uma cantoria, né, da Grande Rio, a grande campeã do Carnaval do Rio esse ano, onde fez a homenagem para Exu. Vamos ver quem é Exu, né? Quem é Exu? Exu é o começo, Exu é o travesso, Exu cruza e descruza o amor nas encruzilhadas, né? É um orixá mensageiro que intermedia caminhos entre os humanos e as divindades. É ele quem guia os caminhos de uma educação antirracista em Exu, nas escolas, como também canta Elza Soares. Exu nas escolas, Exu no recreio, Exu na Grande Rio conosco. Vamos ver esta homenagem a Exu. Com isso, nós iniciamos nossa live de hoje e, na sequência, passaremos, né, ao debate. Que espetáculo! Ame seu Exu em praça pública. É muito representativo. É isso que a gente vai fazer aqui hoje, mostrar que o Exu, como diz Elza Soares, está em nós.
Gilberto, você pode colocar aqueles slides, mas antes de passar, porque aqui a cena hoje é do professor Jorge, do professor Gisele, né? Mas eu queria mostrar umas slides aqui em homenagem a algumas pessoas. Não o dele, não, é o que eu te mandei. É o outro, deixa eu ver aqui. Não está aí. Depois, então, é o que eu te mandei para o Gilberto, antes. Depois, então, no final, eu mostro, deixa eu ver aqui eu ia fazer uma homenagem aqui com os slides que eu preparei, mas a gente passa para frente, no final a gente volta projetando esses slides, ok? Então, antes de passar para a próxima etapa do nosso trabalho, a gente, nessa WebProsit hoje, vamos representar, né? Vamos mostrar, revelar experiências que podem tornar a sala de aula, né? Transformar em uma encruzilhada de possibilidades, né? Um território que a gente sabe que é uma disputa epistêmica do professor, que pode se tornar um Exu, um orixá potencializador de novas essências. Então, eu convido para a cena o professor Cleiton, que vai estar conosco aqui, é professor do nosso curso de práticas pedagógicas. Saúdo a todos os nossos alunos que estão aqui e alunas. Convido a professora Gisele e o professor, então, nosso convidado, o professor mestre do Jorge Paulino, da Universidade, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Gisele também. Passo para o Cleiton para apresentar a Gisele, que vai apresentar o professor Jorge, porque é um do grupo dela, né? E a gente agradece a todos que estão conosco aqui hoje. Boa noite a todos. Meu nome é Cleiton, eu sou professor aqui no SEAD, tutor de muitos dos alunos que estão aí. Tenho a honra agora de apresentar a professora doutora Gisele Moura Xavier, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é professora adjunta, doutora e mestra em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Começou com a formação em Pedagogia e possui experiência na área de Educação, Docência e Gestão Escolar, com ênfase em currículos específicos para níveis e tipos de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: metodologia de pesquisa, formação de professores, multiculturalismo e currículo. Passo a palavra para a professora Gisele agora. Se eu tiver dito algo errado, professora Gisele, acrescentar algo mais, fique à vontade. Não, obrigada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando, né, dessa webprosa, né? Eu queria agradecer muito a Márcia, ao Cleiton, ao Gilberto, que está ali, né, nos ajudando no suporte. Agradecer demais a presença do professor Jorge Paulino, que gentilmente, né, aceitou vir trazer um pouquinho, né, do seu trabalho, daquilo que ele vem discutindo, estudando para nós aqui. O professor Jorge Paulino, ele faz parte do grupo de estudos multiculturais, que é coordenado pela professora Anne Venick, do qual eu também faço parte, né? Hoje ele é doutorando, né, orientado pela professora Anne Venick. Ele também é professor de arte na Prefeitura de Maricá e instituições privadas de ensino. Atualmente está como professor substituto no Departamento de Didática da Faculdade de Educação da UFRJ. Então, ele é meu colega lá na UFRJ. É doutorando em Educação pela UFRJ, mestre em Artes pela UNB e licenciado em Artes Visuais pela Unifap. Seja muito bem-vindo, Jorge Paulino. Obrigado, boa noite. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, professora Márcia, Gisele, Cleiton, Gilberto, e todos que estão aí também pelo YouTube acompanhando. É um prazer poder estar falando aqui com vocês. Gisele, obrigado pela leitura. Eu sou um pouquinho disso aí, mas muito mais que não cabe num currículo, né? E, por meio da minha fala, eu espero trazer esses atravessamentos que me constituem biograficamente também e que me fazem ter essa busca por uma pedagogia
plural e antirracista, né? Partindo da minha própria experiência como sujeito negro no mundo. Quando puder, é só compartilhar o slide que a gente dá o início. Sou eu Então, quem fique à compartilha? vontade, a fala é sua. Perfeito. Vamos lá. Eu trago para a gente conversar, é uma conversa. A minha intenção aqui é de trocar experiência, nada numa perspectiva deontica, no sentido de dar ordens ou falar como um professor, professora deve agir, certo? É realmente um relato de como eu venho constituindo a minha prática com desejos de contaminações, né? E inspirações a partir disso. O tema da minha fala é empretecendo, também tecendo, práticas pedagógicas antirracistas e plurais, relatos de um professor, e essa é a minha intenção. Eu sou formado em artes visuais pela Federal do Amapá, né, Universidade Federal do Amapá, Unifap, então trago muitas imagens, porque me constitui isso, né, de formação, mas a primeira imagem que eu trago é um retrato feito por um aluno, sou eu no caso, ele fez um retrato meu. E quem sou eu e de onde falo? Eu sou parte disso que a professora Gisele gentilmente apresentou, mas eu também sou um professor vindo do norte, sou amapaense, nascido e criado no Amapá, saí do Amapá com 25 anos, fui para Brasília cursar o mestrado e segui adiante e vim para o Rio de Janeiro e estou por aqui desenvolvendo minha vida. Sou filho de casal interracial, minha mãe é branca, meu pai era negro, já falecido, minha irmã também é negra, e eu falo do lugar de um sujeito que não tinha referências positivas do que seria ser negro em contexto escolar e também em contexto midiático, né? Sou fruto dos anos 90, uma mídia televisiva racista, continua sendo, mas a gente tinha diversos personagens escancarando o racismo na televisão e isso não era questionado. Hoje em dia a gente questiona, eles continuam por aí, pulverizados, disfarçados, mas a gente questiona e a gente está tendo, de alguma forma, abertura também nessa mesma mídia para disputar narrativas, né? Falo também de um lugar da identidade híbrida, sou um sujeito negro híbrido, sou constituído por diversas referências culturais, não somente negra, então aqui me coloco como alguém que não visa um essencialismo, um retorno a um purismo, não falo desse lugar, sou sujeito do meu tempo, construído historicamente também por esse tempo, né? E a história desse retrato aqui que eu trago, eu dou aula em algumas instituições, inclusive instituições privadas, e em uma instituição privada em que eu leciono, existe um número muito pequeno de alunos negros. E em uma turma onde só existia um aluno negro, na minha chegada, no primeiro dia de aula, no final da aula, ele falou: tio, eles chamam a gente de tio. Tio, fiz um desenho, olha aí, e deixou em cima da mesa. Eu falei: que legal, sou eu. Aí ele respondeu: pode ser. E assim, eu guardo esse desenho até hoje. E isso, para mim, é a prova do quanto a gente busca por referências positivas na nossa vida e o quanto a gente olha para os nossos semelhantes também. Quando eu falo nossos semelhantes, eu estou falando aqui na perspectiva de um sujeito negro, né? E a gente olha para um semelhante que nos discursiviza, nos diz que somos bons, mas a gente também olha para representações de semelhantes que nos dizem que somos não muito bons, né? Ou seja, a gente está olhando esses espelhos, essas imagens que falam sobre a gente, e a gente vê reflexos que nos constroem positivamente, né? E a gente vê reflexos que nos afastam, nos entristecem, nos destroem também. Seguindo, nesse processo de constituição como sujeito negro, eu ingresso na universidade, sobrevivo à educação básica, tendo diversas experiências de racismo,
mas consigo sobreviver e ingresso no curso de Artes Visuais da Universidade Federal. Nesse momento, né, processo de TCC, eu tenho um encontro com a concepção de imagem como construto social, como discurso, como produtos de relação de poder. A partir desse momento, as imagens deixam de ser ilustrações que povoam o mundo. Para mim, a partir desse momento, imagens dizem sobre como as pessoas se enxergam os outros, e como as relações de poder manipulam, constituem tudo isso, seja para manter a ordem que está posta de opressão, ou seja para disputar também sentido sobre essas imagens, né? Essa hegemonia de imagens negativas, estereotipadas, enfim. Entendendo essas imagens como produtos das relações de poder, que representam ali concepções interessadas em manter relações de opressão e de privilégios, eu passo a entendê-las como discurso. Entendendo as imagens como discurso, eu passo a questionar, tipo, tá, essas imagens falam de um determinado lugar para determinados sujeitos. E aí tem um outro encontro, ainda na graduação, com o Stuart Hall, que me faz compreender a raça como uma categoria discursiva e não uma categoria biológica. Ou seja, a raça biologicamente não existe, mas socialmente ela é construída por meio do discurso. As pessoas nos dizem o que é raça, né? E quem recebe essa categoria discursiva de raça só são alguns grupos. Aqui, nesse momento da minha vida, o branco não era entendido como um sujeito racializado, né? Apenas negros, indígenas, mas o branco não. E entendendo que raça é uma categoria discursiva, que imagem é discurso e que isso tudo é constituído por relações de poder, eu me interessei em saber que representações discursivas existem do negro no espaço escolar. E aí eu rememoro a minha experiência. E eu lembro dos livros de história, lembro dos eventos escolares, das presenças e ausências. Lembro dos murais, que década de 90 era muito comum aquele reflexo da fome no Brasil, daquele prato de alumínio vazio, com mosca. Na época tinha o Fome Zero e tal. E o negro da Etiópia, magro, raquítico, com moscas ao redor. E essas imagens estavam ali no corredor da escola, me espelhando, e eu estranhava aquele reflexo, ao ponto de não me identificar. E o próprio evento da consciência negra, que já acontecia na escola, onde eu estudei na educação básica, não falava sobre mim. Eu nem entendia que aquilo estava falando sobre mim, porque as imagens que estavam na escola não me espelhavam do jeito que eu gostaria, né? E aí sigo adiante na carreira acadêmica, ingresso no mestrado com a intenção de investigar um evento escolar da consciência negra. E aí acabei tendo como campo uma escola de Ceilândia, uma escola pública, e faço a imersão durante o mês de novembro na escola, porque eu quis entender desde o dia 1º de novembro até o dia 20 e um pouco depois, como é que a escola se articulava nisso. E aí vi algumas ações, consegui entrar na sala de alguns professores para acompanhar, mas o que me interessava muito nesse momento eram as imagens, os produtos que saíam dessas discussões quando ocorriam com os professores e professoras em sala de aula. E aí esse evento acontece e eu lá, assim, tipo, curioso para saber como se apresenta, como estava sendo apresentado um evento de consciência negra em 2018, né? Sendo que eu vivi os eventos de consciência negra da década de 90 e início dos anos 2000. E aí eu chego numa escola onde a maioria das meninas negras estão com seus cabelos naturais, né, cabelos crespos nas suas diversas variações de cacho,
vejo um desfile chamado Beleza Negra, e aqui eu trago algumas imagens disso como uma prática pedagógica que eu observei. Aqui eu vou comentar um pouquinho essas imagens. Aqui a gente tem a foto de uma menina negra com vestido de estamparia, meio animal print, né, nos termos aí da moda, que seria essa estampa que imita alguma identidade de animal, me parece ser onça. Ela está com uma amarração de pano na cabeça também, turbante, brincos grandes, e ela está descalça, só que a foto não mostra, mas no momento ela estava descalça. Junto com esse desfile, as meninas que desfilaram estavam todas nessa mesma estética, assim, as estamparias, algumas com lenço amarrado na cabeça, a maioria estava descalça. E também, nesse evento, teve algumas peças teatrais. Aqui tem 2 peças. Nessa primeira imagem, em que aparece esse casal de estudantes aqui, a menina negra com o menino branco, ele representa o colonizador na peça, e ela representava uma mulher negra escravizada que era estuprada na cena da peça, né? E ela segue com essa estética, né, desse vestido, com estamparia, que supostamente tenta aproximar de algum padrão étnico, né? A intenção seria essa. E essa outra imagem aqui é de uma menina negra que simulava ali algum contexto de insinuação sexual. E aí a gente tem, novamente, a saia longa, a estamparia, só que aqui ela está já com um top, né, mostrando parte do abdômen, e parte do colo dela também está exposto. Nesse mesmo evento de consciência negra, nessa escola em que eu pesquisei, havia um mural escrito hashtag negro é lindo, e haviam outras hashtags também, negro no poder e tal. Como que se deu a construção desse mural? Os alunos foram orientados pela professora de história na época, se eu não me engano, não recordo mais exatamente, que procurassem as pessoas negras, né, da escola e convidassem-as para fazer um retrato. Tipo, vem cá, vamos tirar uma foto sua e tal. E aí, esses alunos foram aí encontrando os estudantes, funcionários da escola e tal, e foram fazendo esses retratos fotográficos. Imprimiram e fizeram esse painel. Aqui só num detalhe. Em uma das fotos que eu destaquei na minha pesquisa na época, tinha essa imagem dessa estudante em preto e branco aqui, que ela tá com um vestido, né? Um vestido não, uma saia estampada, longa, uma camisa mais decotadinha, né? Num beco, ao que parece, ali parece um fundo de casa, um fundo de quintal, um ambiente com umidade. Ela tá segurando uma vassoura e ela tá com uma cesta na cabeça, né? Sigamos que depois eu retorno nessa imagem. E nesse mesmo evento, a gente tem uma imagem de uma menina negra também, que estava ali representando uma personagem de uma peça em que ela era vendedora de quitutes, de praça, sabe? E ela usava essas roupas mais desfiadas, como a gente percebe assim nessa altura do colo, né, do decote, esses cordões que remetem um pouco aos balangandãs e tal, né, a amarração no cabelo, e ok. Esse evento, eu trago ele como uma prática, mas eu analiso esse evento como uma prática com algumas questões que eu procuro evitar como pesquisador e como professor. Mas antes de adentrar nessas práticas que eu faço essas ressalvas, eu trouxe o relato de uma professora que desenvolveu um projeto numa escola de Barra Mansa, e ela deu uma entrevista, né, para o Diário do Vale, e ela destaca o seguinte:
que, apesar das dificuldades que os negros passaram, mudar depende deles. Eles podem fazer o que quiserem, exercer a profissão que escolherem e ser grandes profissionais, né? Esse relato não é da professora, ou de nenhuma professor que tenha participado desse evento, mas aqui eu trago para o diálogo. Por quê? Nesse evento que eu analisei da consciência negra, havia professores muito bem intencionados, assim, cheios de vontade de fazer um evento muito legal, e propuseram essas práticas que eu trouxe aqui. Porém, quando eu trago esse enunciado, esse relato dessa professora, eu destaco que boa vontade e boa intenção não são suficientes para a gente construir práticas pedagógicas antirracistas, porque vivemos em uma sociedade racista. Então, a possibilidade da gente cair em cilada, reprodução de estereótipos, equívocos, é muito grande. Então, o meu grande incentivo é que a gente estude, que a gente pesquise, que a gente assuma uma posição de professor, professora e pesquisador, ok? É importante para a gente poder construir práticas mais engajadas. E aqui eu destaco, né? Apesar das dificuldades que os negros passaram, mudar depende deles. Tipo, mudar depende dos negros. Ao mesmo tempo que temos boas intenções aqui, num evento como esse, e nessa fala dessa professora, a gente percebe que ela não está entendendo o problema do racismo. Mudar não depende dos negros. Mudar depende de uma sociedade racista, se reconhecer racista e construir práticas multi-interculturais para que a gente possa avançar, para que a gente possa atravessar, a gente como sujeito negro, né? E aí é que a gente tem um complicador enorme, assim, que eu estava lendo essa entrevista, quando eu vi isso, eu achei super pertinente para trazer para minha fala. Voltando aqui nas imagens, a gente tem um mural, né, Negro é Lindo, vários retratos. Os alunos, alguns, se fantasiaram de negro, mesmo sendo negros. Aqui eu já acho, também, como assim? Você já é negro, a pele que te veste já é preta, mas para você fazer parte de uma vitrine de pessoas pretas, você precisa ser de outra forma, a nível de vestimenta. E aí a gente tem a imagem dessa estudante, que usa da estamparia como um aspecto estético importante para ela se posicionar como negra, né? Mas ela usa também 2 acessórios que eu fico muito intrigado. Uma vassoura e um cesto na cabeça. Por que que ela trouxe essa relação do negro, da pessoa negra, associada a esses artefatos, né? A esses acessórios de limpeza? E não houve questionamento por parte, né, da equipe pedagógica que estava coordenando, talvez não tenham percebido, talvez na boa vontade só acharam lindo, perfeito, maravilhoso. E às vezes até bate com o imaginário das pessoas que compõem, né, que compuseram essa coordenação pedagógica na época, né? Outro aspecto que eu trago é esse excesso, entre aspas, de estamparia que remete a um contexto étnico-cultural que escapa da vivência dessas alunas. Eu fiquei na escola o mês de novembro, praticamente todo, assim, eu fiquei de 1º de novembro até 25 de novembro. Eu assisti ao evento e eu fiz entrevista com um grupo focal de estudantes para saber o que eles acharam do evento. Então eu vi que as mesmas meninas que estavam desfilando no Dia da Beleza Negra, elas não se vestiam dessa forma. Mas por que elas se colocaram dessa forma para poder atravessar aquela passarela como mulher negra? Por que ficar descalça? Que lugar é esse? Que imaginário social é esse que a mulher negra, para ser vista como mulher negra, precisa estar descalça, né?
E não houve também ali problematização, né? Uma mediação pedagógica numa perspectiva de projeto. Aconteceu. E aí é onde eu retorno à minha concepção de que imagem são discursos, e discursos constroem modos de ver, modos de entender, reforçam os acordos que existem na sociedade de desigualdade, de opressão, de exclusão e etc. Então, boa vontade não basta. A partir disso, eu começo a ter uma outra relação com eventos que se pretendem eventos que se pretendem pedagógicos e empoderados, digamos assim, né, que têm a intenção de empoderar, considerando que, como diz Vera Kandor, ninguém empodera ninguém, né? O empoderamento é um processo, é um movimento interno que o sujeito faz a partir dos encontros que a gente, como professor, professora, pode mediar, oferecer. Eu levo referências, eu mostro contextos, e o sujeito negro em questão vai ali manejando essas subjetividades, e quando ele se percebe, ele se deslocou de um lugar para o outro. Já vi eventos também pedagógicos, mas a nível acadêmico, de pesquisadoras bem intencionadas falarem que as meninas negras não sabiam ser negras, entende? E aí foi feito um curso para ensinar meninas negras a ser negras, mas quem estava nesse curso era uma pesquisadora branca. E aí eu resgato um autor aqui chamado Frantz Fanon, que ele diz que a ideia de alma negra é uma construção do branco. Então, considerando que um corpo docente, pela Constituição Histórica do Brasil, majoritariamente tende a ser branco, quando esse corpo docente não tem engajamento de estudo, de pesquisa, de leitura, e pretende fazer um evento sobre questões étnico-raciais, pode ser que ele ponha em evidência o imaginário dele sobre o que é ser negro. Compreendem? Por isso é importante pesquisar. Sobretudo, tensionar o seu lugar de pertencimento, né? Da onde você fala? Será que a gente dá conta? Se a gente não dá conta, a gente precisa estudar. Até porque, como mostra aqui a citação, eu só queria botar o slide grande para mim, e eu não sei. Obrigado, Gilberto. É importante que a gente estude quando a gente pensa nesses processos pedagógicos para constituição, construção, reconstrução da subjetividade do negro, porque a representação é um aspecto essencial no processo de construção de sentido de um membro da cultura. É importante a gente se ver, mas como a gente se vê? Aí aqui eu trago algumas imagens, né, do Debré, que são imagens conhecidas para algumas pessoas, onde colocam os sujeitos negros nessas posições aqui, que vocês percebem, de subalternos, né? Enquanto os brancos jantam à mesa, as crianças negras descalças, olha lá a conexão, né? As meninas negras descalças, as crianças negras descalças, a moça que abana a família branca que janta à mesa também está descalça. Então, aquele pé descalço ali não é à toa, tem todo um pano histórico de fundo, né? Que traz isso com muita força no dia do evento. Então, é importante a gente olhar para essas representações que a gente vai expor. Aqui eu trouxe uma imagem, mais uma do Debré, que é o preto de lixo. O preto de lixo é a pessoa responsável, na época do Brasil Colônia, né, o negro escravizado, responsável pela coleta do lixo, né? Essa é a imagem que circula do negro. Não é coincidência que a gente tenha negros, em maioria, ocupando cargos nas empresas de limpeza urbana, né? Também não é coincidência que essa moça, se chama Luana, seja interditada, atravessada melhor, pelo seguinte questionamento: você faz faxina?
não é à toa. E ela responde, não, eu faço mestrado, sou professora. Então, as representações, elas estão o tempo inteiro construindo sentido nos sujeitos que estão se relacionando entre si e em vários espaços. Só que aqui a representação, ela não constrói só sentido no sujeito negro, ela constrói sentidos sobre os sujeitos não negros, sujeitos brancos também, né? Então, a gente precisa desconfiar de todos os nossos imaginários. Essa é a minha principal convocação nessa nossa conversa de hoje. Outro aspecto também que eu trago é também um professor sendo acusado, né, de furto. Isso aconteceu recentemente, eu acho que foi esse ano, se não me engano, aqui no Rio de Janeiro, furto de uma bicicleta e tal. E quando viram, né, a pessoa que furtou era branca. Mas como é que a gente vai disputar com o excesso de representações midiáticas de sujeito negro na posição de bandido, né, de pessoas que imprimem um medo? A gente precisa de representação e representatividade positiva. E aí, quando a gente pensa em eventos pedagógicos, também é um apelo que eu faço assim na minha conversa, é que a gente lembre que ficar falando de dor, de sofrimento, de exclusão, de morte, enfim, não é necessariamente empoderador para um sujeito negro. Ainda mais um sujeito negro que está ali no começo, né, de um processo de letramento racial para alcançar esse lugar. E muitas vezes os eventos que se pretendem, né, educativos, no que diz respeito à relação étnico-racial, eles falam desse lugar da dor. Eles falam, eles mostram, eles querem discutir o racismo, eles querem discutir o genocídio da população preta, mas os alunos nem entendem muito bem que eles são pretos. Então, assim, eu, particularmente, tenho buscado outras vias para acessar esses alunos e ajudar na reconstrução, na verdade, das suas subjetividades. E aí, é importante a gente questionar as nossas subjetividades, porque eu trago aqui uma imagem, principalmente essa das garrafas PET. Aqui eu acho que se chama puxa-saco. Não sei aí na região de vocês como é que vocês chamam esse objeto. Mas esse trabalho foi feito por uma aluna da Faculdade de Educação, de um curso de pedagogia, onde ela tinha que construir algum objeto, assim, que usasse material descartado, né? E ela faz esse material, ela faz esse objeto. Só que eu era o professor na disciplina. Quando ela mostrou, ela falou do processo. Peguei a garrafa PET, cortei, não sei o quê, e fiz esse puxa-saco. Só que aí eu fiquei chocado. Eu falei, não, a gente precisa conversar sobre isso. Como pode, né, eu deixar isso passar? E eu falei, olha, é muito complicado você, como professora, propor um objeto desse usando o rosto de uma mulher negra, entende? É muito complicado porque as meninas negras na escola estão passando por uma série de questões de desprestígio, de desqualificação, de preterimento, e o momento em que ela vai aparecer na escola, ela assim, né, essa menina negra, vai ser como um objeto que guarda saco de lixo, que tem uma boca arregaçada desse tamanho e tal. E aí a aluna reconheceu, ela falou, nossa, eu nem percebi. Então, o racismo no Brasil, ele acontece dessa forma, muitas vezes. A gente não percebe que ele está acontecendo, né? Ele é um racismo velado e muito malicioso. Ele se desliza pelas brechas quando estamos vivendo uma situação de racismo. Por conta disso, é importante que a gente tenha cuidado no momento de selecionar as imagens. Não só a imagem de pessoas pretas, mas também imagens no geral, porque a gente reforça uma concepção
colonizadora, de hierarquia, a partir do momento que a gente, quantitativamente, traz mais pessoas brancas e menos pessoas pretas. A gente traz mais autores brancos e nenhum autora negra. E assim a gente vai reforçando a ideia de que os sujeitos negros não ocupam esses lugares de relevância social, podemos dizer assim, talvez. Por isso é importante a gente ter esse cuidado, porque na boa intenção a gente vai contribuindo com o sistema. E como eu disse, né, essas representações de pessoas pretas espalhadas pela escola, na sua ausência e na sua presença, elas constroem sentido porque é a partir do que é visto e do que não é visto que a gente vai construindo sentido. Não à toa, a criança negra afasta-se de si própria, né, da sua raça, em sua total identificação com a positividade da brancura. A gente vê tanta imagem de pessoas brancas bem-sucedidas, a gente vê tanta imagem de pessoas brancas felizes, tanta imagem de pessoas brancas em contextos de erudição, de exercício da intelectualidade, que a gente vai se colocando, pessoas pretas, em uma posição de afastamento da identificação com o seu semelhante, né? Com quem nos espelha, como eu tenho falado aqui. E aqui eu trago uma imagem do Pedro Pérez, um quadro chamado Fascinação. É uma imagem que tem uma boneca branca sobre uma cadeira, né? Uma cadeira bem bonita. Essa boneca branca está bem vestida, tem chapéu, um vestido bordado, e uma menina negra, descalça. Percebam, tipo, né? Não tô maluco na minha tese, como dizem, o meme que roda pela internet. O descalço, o estar descalço, ele tem um apelo muito forte quando a gente fala de subordinação. E esse mesmo pé descalço está na escola, sem nenhum questionamento. Sim, o pé descalço, numa perspectiva transcendental, ancestral, melhor, tem um significado enorme, mas a gente não fala desse pé descalço que toca a terra e que conecta e que deixa a gente erguido, né, e que bota a nossa cabeça para cima, e aí fazendo uma relação, né, com os conhecimentos do Candomblé que colocam o nosso ori ali em pé, entendeu? A gente não fala dessa conexão do pé descalço com a terra e conexão com uma ancestralidade. É só um pé descalço, que somado a vários outros pés descalços, fazem a gente olhar o negro, quando entra numa loja, como alguém que vai roubar ou alguém que precisa de ajuda. Já foram matérias também aqui veiculadas no Rio de Janeiro, de tipo, a mãe deixa a criança sentada na mesa da padaria, vai ao caixa, e quando ela volta, a funcionária da loja está mandando a criança embora, porque lá não é lugar para pedir esmola. E assim, a criança não estava descalça. Mas já foram tantas representações desse pé descalço que acaba aí reproduzindo tudo isso. Voltando para a imagem, para além dos pés descalços, essa menina negra, ela olha para essa criança branca, na minha interpretação, num olhar de espanto / fascinação, como o próprio nome da pintura diz, né? Atribuindo talvez uma potência de vida à boneca muito maior do que a si mesma, quase que querendo ser essa boneca, de tão bonita e tão positiva, como diz o Baba, ela parece ser, né? Por conta disso, é importante a gente estudar antes da gente propor práticas pedagógicas que busquem reconstruir processos subjetivos em sujeitos negros e também em sujeitos brancos. Aí eu trago uma frase da cantora Larissa Luz, da música Bonecas Pretas, que ela fala: troco estética opressora por identificação transformadora. E convido vocês a assistirem ao clipe também. Gilberto, por favor, pode colocar o clipe Bonecas Pretas, da Larissa Luz, e a gente retorna já já. Essa é a Larissa Luz. Para quem não conhecia, sinto
prazer em apresentar é uma mulher preta da Bahia que saiu do axé, né, do que a gente pode considerar também pagode baiano, e está fazendo um som agora híbrido, misturando rock e música eletrônica, referências ancestrais, e ela fala muito do lugar que eu procuro também trabalhar pedagogicamente. Então, reforçando, né, troco estética opressora por identificação transformadora. Faço uma ressalva de que não me coloco contra as estamparias, aos padrões étnicos, geométricos, não é isso. A questão é que, por falta de estudo e muita boa intenção, a gente acha que qualquer estampa é estampa que diz respeito sobre a ancestralidade negra. E isso é esvaziar, né, uma questão simbólica, cultural, muito potente e complexa. E aqui eu faço um paralelo com a questão indígena também. O mesmo acontece quando a gente fala sobre grafismo indígena. Em escola, muitas vezes fala-se de pintura corporal, e aí manda os alunos fazerem pauzinho para o lado, pauzinho para o outro, e se esvazia toda uma dimensão simbólica, cultural, étnica, né? Então, feito essa nota de rodapé aqui, nada contra as estampas. Por conta disso, por buscar essa identificação transformadora, que extrapola, inclusive, uma representação capital, né? Porque ali a música da Larissa Luz, ela fala de vitrines, revistas, jornais. Considero isso também uma questão relevante, mas não é o fim, é só um pedacinho da luta. A gente precisa de muito mais espaço, de muito mais avanço, mas a gente também quer estar nesses espaços. A gente também quer ser visto como consumidores em potencial, por que não? Já que estamos nesse sistema, né? E aí, eu falei de uma experiência pedagógica, trouxe algumas questões que evito e trago alguns projetos que eu desenvolvi e pretendo desenvolver. E agora entra, de fato, na questão do relato. Eu tenho uma perspectiva de trabalho a partir de projetos pedagógicos. Eu não consigo trabalhar conteúdos, se é para trabalhar conteúdos, de maneira descontextualizada, sem encadeamento. Eu acredito que os projetos pedagógicos, eles são fluidos, eles são orgânicos e eles são dinâmicos. Então, tudo que eu faço é em uma perspectiva de projeto. Porém, temos potencialidades e entraves, né? O que é a potencialidade? É tudo isso que eu mencionei. Ele é orgânico, ele é dinâmico. Eu busco colocar os alunos numa posição de protagonismo, de pesquisa. Qual que é o entrave? Diria, entre muitas aspas, que colocar os alunos como protagonista numa sociedade que não ensina, não educa os alunos a serem autônomos já é um grande desafio, mas a gente está aí para isso. Contudo, temos outros entraves. A nível de escola pública, a gente tem secretarias que atropelam o processo pedagógico daquela unidade escolar porque brotam uns projetos aleatórios do nada e a gente tem que cumprir, porque essa é a regra de quem está no jogo, né? A nível de educação básica em município. Isso é um entrave. Eu já tive que parar projetos para dar conta de projetos que não tinham nada a ver com os alunos, com a comunidade escolar, mas que a secretaria acreditou que fazia sentido. Então, em alguns projetos aqui, eu falo, discutimos, apresentei, e aí, do nada, entre muitas aspas, eu falo, criaria, faríamos, sinal que não aconteceu, certo? E aqui deixo livre para quem quiser aí adaptar, se inspirar, também colocar apontamentos nos comentários do que pode estar possível de ser melhorado, né? Fiquem à vontade. O primeiro projeto que eu trago foi um projeto que eu desenvolvi em 2 escolas de Maricá, certo? Que se chama, e eu gosto de dar título, eu gosto, assim. Eu tenho uma relação meio que enredo de carnaval e eu dou título para os meus projetos. Para os meus projetos, não, para os projetos que eu vou desenvolver junto com os alunos. Esse aqui é Arte para uma Cultura da Paz e Não Violência.
como que se deu esse projeto? Observação, eu não trouxe imagens porque um professor só, em uma turma com 32 alunos, ele faz tudo e ele esquece de tirar foto dos processos. Então, peço desculpas por isso, ok? Mas vamos lá. Imaginemos uma sala de aula, 32 alunos, sua maioria preta, tendo muito conflito de violências de várias ordens, né? Ao ponto de, tipo, todo dia ter aluno indo para a direção, todo aquele processo de vigilância e contenção do que a gente compreende como indisciplina, né, nas escolas. E aí, partindo de uma situação que ocorreu de violência mais escancarada, eu decidi discutir sobre violência e cultura da paz, né? E aí levei para eles o tema, num primeiro momento, tipo, vamos discutir sobre violência, tipos de violência e etc. Depois eu apresentei para eles o manifesto da Unesco pela cultura da paz e da não violência, que é dos anos 2000. Esse manifesto ele tem 6 pilares, como respeito à vida, gentileza, preservação do planeta e mais outros. A gente discutiu um a um e aí pedi para que os alunos, isso assim, aula a aula, sofrimento a sofrimento, tipo, Gabriel, senta, Gabriel, vamos, Gabriel, vai para fazer um círculo. Então, o relato aqui, ele vem bem assim, bonitinho, organizado, mas isso assim, no meio do que é uma sala de aula cheia de 32 alunos, com 32 alunos, né? Aí eu orientei os alunos para pesquisarem notícias de jornais que comprovem a necessidade de praticar esses 6 pilares. E aí vieram notícias de violência e intolerância religiosa, veio notícia de poluição do meio ambiente, a gente trabalhou essas notícias, e aí veio uma segunda etapa, que seria a produção fotográfica para cada pilar desse manifesto da Unesco. Então, em trio, os alunos tinham que reler, né, os manifestos, entender cada pilar e trabalhar registros fotográficos para cada um. A ideia era fazer como se fossem cartazes disso, né? Tipo, cartazes para respeito à vida, cartazes sobre preservação do meio ambiente, por meio de registro fotográfico. Nisso eu apresento os gêneros fotográficos, aí eu trato conteúdo, né? Gêneros fotográficos, jornalístico, documental, conceitual, e destaco esses, né? Esses gêneros. Disso, os alunos fizeram as suas fotos e eles se espalharam pela escola. Eu pedi para eles desenvolverem durante a aula, e aí eu levo os alunos para os corredores da escola, para o pátio da escola, aí vem a inspetora e fala, professor, mas as crianças do Fundamental 1 estão no intervalo, eles estão se misturando. Aí eu falo, tudo bem, é uma escola, eles vão se misturar. Aí ela me olha com uma cara, e eu finjo que eu não vi, entendeu? É assim. E aí os alunos se espalharam pela escola e foram fazendo cenários e fazendo fotos e fizeram cenas de situação de racismo, fizeram cenas de simulação de poluição do planeta e foram construindo essas imagens. No final, depois de muito trabalho junto à turma, vendo se os trios estavam executando, se não estavam se distraindo no TikTok, ao invés de estar usando o celular para fazer as fotos, né? E aqui eu destaco que o celular é um elemento que eu trago nos meus projetos com muita força, porque eles não conseguem largar o celular. Eu não digo só eles, eu acho que é uma questão da nossa cultura, né? A gente está o tempo inteiro mexendo no celular e eles fazem igual. Então, eles ficaram fotografando. Depois disso, elaboraríamos. Aí aconteceu uma interrupção do projeto, né? A gente teria elaborado o mural Arte pela Paz, aonde as fotos que eles registraram seriam impressas e teriam textos reflexivos sobre cada eixo, cada pilar desse manifesto, né? Em seguida, essa parte aqui, eles super se amarraram, mas deu confusão e não deu de ir para frente, por conta de algumas fotos, os alunos expuseram a escola de um jeito que
a gestão não gostou. Eles mostraram o esgoto aberto para falar de preservação do planeta, entendeu? Eles mostraram desperdício de alimento, e aí a gestão da escola percebeu o movimento e foi informada. Na verdade, ela foi informada que os alunos estavam fotografando a escola, e nem era isso, né? E aí, né, para evitar, eu estava no meu estágio probatório, para evitar confusão, eu abri mão do projeto. Mas a ideia seria a gente criar uma conta no Instagram, e aí seria eleito, né, os administradores dessa conta, e eles teriam um fluxo de postagem semanal dessas imagens. E aí a gente ia convidar os outros alunos para seguir a página, e a gente ia convidar outras escolas, até porque eu fiz em 2 escolas, então ia ter uma troca legal e uma circulação legal de imagem, né? Então, esse projeto aqui eu trago voltado para a questão da educação plural, né? Porque teve muita discussão a nível de direitos humanos também, quando eles fizeram esse trabalho. Não chegamos a executar tudo, mas fica aí a minha contribuição de uma prática exitosa, mas não posta até o fim por conta dos entraves, e faz parte da nossa vida em contexto de escola pública também. O próximo projeto é o Coisa de Preto. Gilberto, aumenta para mim o slide, por favor, obrigado. O Coisa de Preto, ele parte daquela fala do jornalista racista, né, que foi gravado ao vivo falando que era Coisa de Preto, uma manifestação que estava acontecendo nos Estados Unidos. Manifestação do Black Lives Matter. E aí eu trouxe esse projeto. Na verdade, esse projeto tá para acontecer, né? O Coisa de Preto, para o 2º semestre, vamos ver se rola. Esse projeto, ele funciona da seguinte forma. Eu pretendo apresentar uma nuvem de palavras com o nome de várias profissões. Médico, advogado, promotor, juiz, gari, dentista, enfermeira, cobrador de ônibus, enfim, compor uma nuvem de palavras no quadro, né? Aí, com recorte, colocar tudo pregadinho no quadro, e os alunos vão até o quadro e eles reconhecem profissões que eles já viram ser ocupadas por pessoas pretas. Aí vamos supor, né? Merendeira, vigilante, cobrador de ônibus, gari, pedreiro, vamos botar aí uma técnica em enfermagem, professor, mas irão sobrar, suponho eu aqui, várias outras profissões. A partir disso, eles vão desenhar essas profissões que eles reconhecem as pessoas pretas executando-as, e a gente vai discutir o valor social, né, o status social dessas profissões. Supondo aí, fala aí, Guilherme, o que tu acha? O gari, como é que é? A sociedade respeita? Como é que funciona? Você gostaria de ser... Amanda, você gostaria de ser faxineira? Enfim, a gente ia discutir todos esses status e viriam histórias de vida, porque muitos dos meus alunos são filhos, inclusive, de pessoas da limpeza, do setor de limpeza da escola, onde eu trabalho. Então, assim, tem material para ser discutido. Só que não acaba por aí. Em seguida, os alunos retornam a essa nuvem de palavra e vão escolher pelo menos uma profissão em dupla, né, que eles não têm referencial de pessoas pretas executando. Aí vamos supor, médica, promotora, advogado, pintor, enfim, todas as profissões que eu puder colocar no quadro, eu vou colocar. A partir disso, eles serão orientados a fazer pesquisas sobre profissionais negros que ocupem essas profissões. Isso é muito fácil. Tu joga assim, médica negra, o Google vai mostrar a primeira médica negra. E é sempre assim, sempre em tom de ineditismo, né? Para mostrar que a gente não... O que a professora falou lá? A gente não depende só da gente, né? Isso vai mostrar que não depende só da gente, que a gente está tendo primeira pessoa preta em muitas posições a partir de poucos anos para cá, né? E as que existiram foram apagadas também, tem isso. Nisso, eles vão fazer a pesquisa, eles vão encontrar nomes e eles vão
compor, né, um mural Coisa de Preto com o rosto dessas pessoas pretas que não serão a Beyoncé, né, suponho, mas tudo bem se for, mas precisamos avançar também, né? E irão colocar a biografia e o rostinho dessa pessoa no mural Coisa de Preto. Esse é um projeto que eu pretendo fazer no segundo semestre. E também tem um projeto de livro que eu espero colocar para frente com projetos multi-interculturais. Vamos ver se sai. Enfim, projetos. Tenho mais um projeto para trazer para a gente conversar, que é o Presença Negra. Esse Presença Negra, ele tem diálogo com a exposição Enciclopédia Negra, que aconteceu na Pinacoteca de São Paulo, que, inclusive, está no Mar do Rio de Janeiro, né, no Museu de Arte do Rio. Recomendo quem puder visitar a exposição. É uma exposição que dá rosto a nomes que foram apagados na história do Brasil. Então, o projeto parte disso, né? A Presença Negra. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou apresentar aos alunos nomes de pessoas negras contidas no livro Enciclopédia Negra, que é um livro assinado pela Lilia Schwartz, pelo Jaime Laurey... esqueci o nome do autor. Pela Lilia Schwartz e demais parceiros. Daqui a pouquinho eu pego o livro para mostrar. Essa enciclopédia, ela contém mais de 5.000 verbetes de nomes de pessoas pretas que foram apagadas da história do Brasil. Os autores dessa obra fizeram uma pesquisa árdua e conseguiram catalogar esses nomes. Então, eu vou escrever no quadro, não sei como, se vai ser num quadro, se vai ser numa caixa, mas eu vou colocar nomes que estão nesse livro à disposição dos alunos. Os alunos irão escolher esse nome e depois eles irão ter a pesquisa... Deixa eu só ler aqui que eu estou me atrapalhando. Cada aluno deve escolher um nome... Perdão. Eu apresentarei aos alunos os nomes de pessoas pretas com... Oi? Tudo bem? Eu congelei, o professor congelou, como é? Eu estava apresentando, eu estou congelado, o professor está congelado, alguém me responde? Ok? Congelou? Eu acho que a internet dele caiu. Vamos aguardar um pouco, vamos ver se ele entra de volta. Estava terminando a apresentação, nós estamos aqui com a apresentação com a professora Gisele, você está mediando essa live. Olha, está voltando. Você caiu, a tua internet caiu, não foi? Você deu uma congelada aqui, nós congelamos também. Ah, que bom. Você estava terminando, você quer terminar o slide, professor? Sim. Só para concluir. Isso. Estou no último projeto. Então, vamos lá, Gilberto, vamos projetar. Ok. Compartilhar o slide. Aí, Presença Negra. Isso. Me ouvem? Perfeito. Então, dando continuidade, eles irão produzir, né, trabalhos artísticos com base no material biográfico que eles encontraram do nome que eles desconheciam. A exemplo da Andara, como eu falei ainda há pouco. Aí, concomitante, nessa etapa do projeto, eu vou mostrar a exposição online Enciclopédia Negra, que está disponibilizada no site da Pinacoteca.
E aí eu vou mostrar para eles, olha, o que vocês estão fazendo foi o que esses artistas fizeram. Eles pesquisaram nomes de pessoas pretas, estudaram as suas biografias, e a partir desse material biográfico, eles compuseram imagens para representar essa pessoa como se fosse em um retrato. Daí a gente vai montar a nossa exposição com os trabalhos que os alunos fizeram e com os estudos biográficos que eles levantaram. Em seguida, a ideia é criar uma conta no TikTok, onde eles vão postar o trabalho e eles vão, nos videozinhos curtos do TikTok, colocar a imagem como, por exemplo, Dandara. Dandara, essa mulher negra, que é linguagem do TikTok, né? Ela foi do período da escravidão, que lutou junto com o zumbi e etc. E assim a gente vai conseguir divulgar esses nomes em rede social e divulgar também a produção dos alunos. Ok? Essa era a minha contribuição, e para concluir, falando de propostas pedagógicas que dão visibilidade a referências positivas e colocam a gente em um outro lugar, que não da dor, que não do estereótipo, eu peço para o Gilberto colocar o Samba da Mangueira, de 2019, por favor. Só para concluir, agradeço e encerro por aqui. Obrigado pela paciência, participação, a todos que me têm carinho e estão aí na audiência. Obrigado. Salve, Jorge! Salve, Jorge! Não é, gente? Que maravilha, professor Jorge. Obrigado. Todo mundo aqui encantado com a sua apresentação. Antes de passar para a professora Gisele, já que eu te passo a fala, que estamos aqui sem fala, né? Agradecer aqui a professora Ana Ivenique, que esteve aqui conosco o tempo todo, que é a inspiração deste grupo, que nos orienta, que é nossa referência, mais uma vez. A professora Eliane Vilaçante, que participou conosco no primeiro momento, que está aqui conosco também, lançou o livro Saber Conviver na Escola, e ela, né, foi minha parceira aqui na rede municipal. Nós trabalhamos num projeto muito bacana sobre a violência na escola, também aprendemos muito durante a escola plural, e com isso nós aprendemos e somos parceiras, esteve aqui conosco, a todos os professores, aos monitores, a professora Rejane, a Mônica, que está aqui nos bastidores com a gente, o Cleiton, que é nosso tutor, a Carla Marques, aqui, quem eu estou vendo, tá, gente? E aí o resto vai por extensão. Todos os nossos tutores que ajudaram a construir esse cenário aqui, o Gilberto, que está aí, né? O nosso Salve Jorge, que maravilha, Exu nas escolas, viva Grande Rio, viva Mangueira, terminamos assim, agora para o bate-papo, né? Essa prosa, web prosa com glamour que o samba, né, consegue trazer de volta, colocar no lugar certo, né? Com a musicalidade, com a corporeidade, né? Com toda a essência e com as imagens, né? Com toda a glamourosidade que o samba produz, e o Rio faz bem. Salve o Rio, né, gente? Com você, Gisele. Vai lá, proseia aí, eu estou aqui para ajudar, para ir com ele nessa cena também. Mônica, se pode entrar. Bom, primeiro eu quero parabenizar o Jorge, né, pela fala, pelas propostas, pelos projetos, né? Eu estava aqui prestando muita atenção no que você estava dizendo, eu fui fazendo algumas anotações aqui, e acho que a tua fala é uma coisa que é muito forte, é a questão da representatividade, né? Como é essa representatividade do negro, né? E como é que isso tem sido trabalhado pelas escolas, nos projetos. E o exemplo que você trouxe, né, que foi matéria para a sua dissertação de mestrado, daquela escola que você falou, né, só boa intenção não adianta, né? Eu também concordo com isso, só boa intenção não adianta. Já diz o ditado popular, né, que de boas intenções o inferno está cheio, né? Já diz o ditado popular. E eu acho que quando você coloca também aquele projeto que você viu, né, na universidade, de uma prática, né, antirracista, e que, na verdade, acabou saindo equivocada,
porque a universidade, a representatividade na universidade ainda, a maioria ainda é branca, né? Infelizmente, a gente vive num país que a população majoritariamente é negra e a gente ainda tem a maior representatividade nas universidades ainda é branca. Então, eu acho que o que tem em comum nisso tudo, né, é como é que a gente pode aprender a fazer diferente. Eu acho que, para quem está no lugar, né, da branquitude, vamos dizer assim, né, que é branco, a gente precisa aprender também a ouvir. Eu acho que se o lugar de fala, né, se a gente não pode ocupar esse lugar de fala, mas a gente precisa ocupar um lugar de escuta muito sério, muito profundo, né? A gente precisa fazer isso nas escolas, nas universidades, estar aberto a ouvir e até para que a gente possa fazer alguma coisa, né? A gente possa contribuir com essa postura antirracista. E você tinha colocado isso, né, também pensando isso nas escolas. Você falou da questão da gestão, que é extremamente complexa, quando a gente tenta fazer alguma coisa e a gestão, né, acaba atrapalhando o nosso processo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que a gente faz para além dessa boa vontade? Como é que a gente aprende a trabalhar, né, principalmente para quem não está no lugar da fala? Eu acho que a gente precisa sair da boa vontade e partir para a ação, uma postura antirracista mesmo. Sim. Eu posso agradecer primeiro? Agradecer e expor meu nervosismo, porque a gente fica mais leve quando assume. Estava nervoso, fui ali, fui, cheguei ao final. Muito obrigado pela mediação, pelo convite novamente. A minha fala, Gisele, não é na intenção de responder, é de prosear mesmo, sabe? Não existe fórmula, mas eu acredito que você falou sobre o saber escutar, eu adicionaria o saber se escutar, duvidar dos seus próprios discursos, sabe? Duvidar das suas próprias certezas. A gente que estuda questão étnico-racial e militantes, a gente tem um jargão que a gente fala assim, branco não se escuta, né? Tipo, são absurdos, a gente fala assim, cara, branco não se escuta mesmo, né? A gente tem essa compreensão e eu acho que vale a pena pessoas brancas se escutarem, questionarem suas subjetividades. É importante a gente desfazer um entendimento. O racismo ele é podre, ele é perverso, ele é maldoso, ele é cruel. Mas a gente fica com medo de se reconhecer racista porque a gente não quer se ver no lugar do cruel, né? O brasileiro é muito cordial. É muito ruim para o brasileiro se perceber racista, porque ele associa o racismo a pegar uma faca e sair degolando pessoas pretas por aí. As pessoas não estão fazendo, nem todas fazem isso, nem todas, né? Mas as pessoas saem por aí trazendo um conceito da Sueli Carneiro, que Boaventura também faz, passando a navalha nos conhecimentos, né? Provocando epistemicídio, matando o conhecimento preto, né? Então, assim, só da pessoa branca que procura se posicionar, alinhar-se, né, na luta antirracista, na construção de pedagogias antirracistas, só o fato dela saber que ela é potencialmente racista já é um bom começo. Eu acredito que o segundo passo, se puder elencar passo a passo, é partir para a escuta de especialistas, sabe? A gente reclama muito de um governo negacionista que nega a ciência, que nega os referenciais científicos e etc. Mas a gente tem pessoas acadêmicas que negam também conhecimentos científicos quando esses falam de outro lugar, quando esses trazem outras narrativas. Então, assim, vamos examinar o próprio negacionismo, sabe? Tipo, vamos questionar essa ciência que te coloca num lugar que deslegitima o conhecimento que o outro está construindo, ao ponto de vulgarmente chamar de militância, né? E aqui um salve ao movimento negro brasileiro, que é intelectual e que é militante, né? Movimentos plurais, né? Movimentos negros plurais do Brasil. Eu acredito que são essas duas, assim. Eu sempre recomendo um TED da Lia Weiner Schuckmann, não sei escrever esse nome, mas é a autora, é uma psicóloga, professora, que discute branquitude com
com muita elegância, com muita propriedade, ela é branca. Ela tem uma tese chamada Entre o Preto e o Encardido. Ela discute os acordos entre pessoas brancas na cidade de São Paulo, né, esse pacto da branquitude. E ela tem um TED, que ela fala por que queremos olhos azuis, algo nesse sentido. E ela é uma ótima porta de entrada. Eu acho que é isso. Vamos usar o YouTube na sua excelência. Depois a gente vai para a leitura, sabe? Eu acho que é isso. A pandemia mostrou para a academia que o YouTube existe, né? Enquanto a pandemia não tinha chegado, a academia estava presa aí nos seus congressos, nos seus simpósios, nas suas salas velhas, entre muitas aspas, e às vezes até sim, dependendo do prédio, né? Aí veio a pandemia, impediu a gente de ocupar esse espaço físico, erudito, e a academia veio para o espaço popular da internet. E aí, a partir disso, a gente tem uma potência absurda de contribuições acadêmicas no YouTube. Eu acho que é isso. E a tua colocação, Gisele, me lembra um contexto que eu estava num conselho de classe, em uma escola, e eu falei da gente trazer projetos pedagógicos para construir autoestima nas meninas negras, e uma professora, colega querida, branca da equipe, ela disse que não tem que ser assim, não tem que forçar, isso tem que ser natural. E eu falei que não vai ser natural. O professor não vai procurar naturalmente questionar o racismo do Brasil. Sobretudo se esse professor for branco. O natural é manter o racismo. Então, assim, é sair dessa lógica que acha que vai sair uma luz do céu e vai explicar como o racismo se manifesta e o que são discursos e práticas racistas, sabe? As pessoas têm essa ingenuidade maliciosa, eu diria, de não querer sair do lugar, sabe? E é isso, eu suponho. Acredito. A tua fala, né, me lembra muito o que você colocou da questão da naturalização, né? A gente acaba naturalizando aquilo que não é natural e a gente acaba naturalizando certas imagens, certas formas de representação que não são naturais, né? A gente sabe que tudo foi construído historicamente, construído discursivamente, construído socialmente. Então, eu gosto muito quando você diz que a gente precisa se escutar. Eu acho que a gente precisa se escutar mesmo, né? Para ver o que a gente está colocando nos nossos discursos, o que a gente está reproduzindo nos nossos discursos. E a gente tem que prestar muito atenção, porque senão a gente cai nas armadilhas que você falou muito bem, né? Cheias as armadilhas, né? Que a gente acha que está lá cheio de boa vontade, mas a gente não escuta o outro e não se escuta. Eu acho muito importante essa sua colocação. E é um trabalho que as escolas precisam fazer, né? De as pessoas se escutarem o outro e escutarem principalmente os alunos, né? A partir da realidade em que eles vivem, da forma como eles encaram. E concordo plenamente quando você diz que isso não vai cair do céu. Eu acho que isso é todo um trabalho que a gente precisa fazer em conjunto. E eu acredito muito, né? Eu acredito muito na força do movimento negro, eu acho que tudo que foi conquistado até aí é conquista, né, do movimento negro, mas acredito também que a gente pode fazer uma parceria de brancos, né, negros, indígenas, a gente pode trabalhar junto para essas posturas antirracistas. Eu acredito muito nisso. Gisele, tem uma visão equivocada e que corre nos corredores da escola, que corre em conselhos de classe, que o racismo é um problema do preto, né? Tipo, é a gente que tem que resolver. Não! O problema não é nosso, saca? Assim, tipo, os brancos criaram esse problema, né? Os colonizadores criaram esse problema. Mas quando a gente pensa a nível pedagógico, muitas vezes, entrega na nossa mão. Aí pensa assim, ai, professor, vamos fazer um projeto para novembro? Aí vai quem? Atrás do professor negro. E às vezes o professor negro também não tem letramento. Porque isso é até, novamente, uma visão estereotipada, achar que todo negro tem que ter um posicionamento político e um letramento racial, ao ponto de ensinar toda a comunidade docente, entende? Isso é constrangedor, assim. Aí, novamente, vem, os brancos não se escutam. E quando eu falo os brancos, falo aos brancos que não peço que não se ofendam, entende? Mas a gente está falando de uma estrutura aqui de corpos raciais, ok? Assim como se comumente fala os negros, e tá tudo bem.
Então a gente vai falar os brancos também, ok? E eu Mas acho é muito que... o que você falou da questão da racialização, que a raça branca não se entende como uma raça também. Né? Então você coloca o problema, né, para os outros, né, como se você não fizesse parte dessa questão, de toda essa discussão. Exatamente, Gisele. Eu acho que para a gente pensar propostas pedagógicas, a gente tem que focar nisso. A gente faz parte do problema, a gente vive o problema e esse problema não está no passado. Muitos projetos pedagógicos, às vezes, procuram fazer um resgate histórico, seja ali baseado em dor e sofrimento, ou buscando nomes relevantes, como os que eu trouxe aqui, mas a gente precisa falar para os alunos que eles são parte, eles vivenciam isso. Alunos brancos, alunos negros vivenciam essa dinâmica do racismo na nossa sociedade. Então, não é para a gente estudar como se fosse um problema alheio a gente está dentro disso. E, às vezes, esses projetos, esse evento, por exemplo, da Consciência Negra que eu acompanhei, em nenhum momento trouxe os alunos como parte dessa sociedade. Parecia que era uma grande vitrine falando sobre negros, mas estava falando sobre eles também, né? E aí eu trago um dado da minha pesquisa, que foi a entrevista com um grupo focal composto por 10 alunos, todos negros, autodeclarados negros. Eu perguntei o que eles acharam, de várias formas eu fiquei rondando isso, o que sentido eles construíram a partir das imagens que a escola colocou nos corredores, nos eventos, nas peças, e eles colocaram uma coisa que eu estou desdobrando na minha pesquisa de doutorado, sob orientação da professora querida Ana Ivenique, que o negro é sempre colocado como uma coisa do passado. Tipo assim, as alunas super no seu tempo atual, contemporâneas, com as suas referências, e a imagem que a escola coloca é de uma África mítica, né? Uma África país e uma África mítica, assim, sabe? Que só falta sair da savana. De repente, esses pés descalços estão lá para conversar com essa ideia de uma África que tu pisa no chão e sobe uma poeira, e aí, nasce, venha, sabe? Uma coisa meio assim, Rei Leão, assim, sabe? Desculpa aí minha cantoria. Mas eu acho que é isso, entende? E os alunos se incomodam com essa representação. Eles querem falar de si no seu tempo presente. E aí eles recorrem às linguagens artísticas, muitas vezes, né? As alunas comentaram YouTube, transição capilar, comentaram Beyoncé, comentaram produtos de cabelo que agora vendem mais. E tudo isso, às vezes, fica apagado porque a gente está ali nutrindo um imaginário do que a gente acha que é ser negro. E eu, como negro, ainda estou aqui entendendo, entendeu? E falando sobre... Eu vi num comentário no YouTube, eu dei uma zapiada por lá, nos comentários, tipo, como fazer... Eu só digo que é pesquisando. Eu, como negro, não nasci com um dom para isso. Não é um dom pensar projetos e sequências didáticas que foquem na relação étnico-racial. É até uma visão equivocada achar que a gente tem sensibilidade para isso. Eu convivo com pessoas pretas que não têm a leitura, não têm letramento racial. Então, assim, eu, como negro, também estudo. O mesmo estudo que eu incentivo, né, colegas brancos a fazer, eu preciso fazer. Porque nessa escola que eu acompanhei, tinham professores negros compondo todos esses projetos, entendem? Então, assim, é o estudo. Tem alguns comentários aqui, ó, a Viviane Raposo Pimenta, ela está perguntando, você iniciou sua fala mostrando o seu lugar de fala. O que você pensa sobre esse posicionamento para a construção de uma educação antirracista? Ela colocou aqui para a gente. Então, né, no que diz respeito ali meu aspecto biográfico, o fato da minha mãe ser branca, meu pai ser negro, ambos do candomblé, me coloca numa posição que me levou e está me levando a esse lugar que eu ocupo hoje, que é o seguinte, meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade e ele era a minha referência preta. Ele tinha atabaque, ele tinha tantã, ele tinha berimbau, ele tinha vinil do fundo de quintal, Bezerra da Silva,
vinis de carnavais antigos do Rio de Janeiro, ele tinha tudo isso. Como preto, nascido, né, em favela do Rio de Janeiro, ali década de 70, 80, 90, então ele foi construindo esse repertório que estava ao redor dele. Me mudo não, né? Eles se mudam para o Amapá e eu nasço. Meu pai morre, esses referenciais vão sumindo conforme eu vou mudando de casa, a gente mudou muito de casa, e esse tantã vai sumindo, o atabaque vai sumindo, o berimbau vai sumindo. E no final, eu não soube construir essa subjetividade, eu não soube construir esse entendimento do que a gente compreende por negritude. Mas eu tenho, inclusive a minha mãe está aí acompanhando, obrigado, mãe. Eu tenho uma mãe que me ama muito, né, dentro das suas limitações como ser humano, como mulher, como sujeito individual, complexo e tal, ela me ama, cuida de mim, mas a minha mãe me impedia de ter cabelo comprido, do meu cabelo crescer. Ela não deixava meu cabelo crescer porque, na perspectiva dela, ficava feio, eu ficava com cara de menino sujo, e tudo isso foi na intenção de cuidado, de zelo, de amor, né? E aí, cresço, leio e falo, caraca, que concepção racista, né? O cabelo crespo, quando cresce, precisa ser cortado imediatamente, porque senão tu vai ficar com cara de menino sujo, vai ficar desalinhado. Como essa experiência biográfica, não expondo a vida da minha família aqui, no sentido vulgar, mas como essa história me constitui como professor e pesquisador? Eu entendo que não é uma essência que eu carrego, é uma construção social. Então, eu preciso examinar o que me constituiu até agora, esvaziar essa mochila de alguns referenciais e adicionar outros que me fortaleçam. Eu me coloco como um sujeito de identidade híbrida, como todos somos, né? Mas eu preciso afirmar isso. Somos híbridos porque a contemporaneidade nos faz híbrido também, né? Mas eu flertei já com cultura otaku, geek, e sou do metal, sou do rock. Rock tem raiz preta, tá? Sei. Mas assim, por onde eu andava, eu não tinha referências pretas. E aí eu começo a me aproximar das referências pretas depois na graduação. E eu falo, cara, é importante eu ter acesso a esses repertórios, porque não vai ser lendo um mangá que eu vou aprender a constituir, que eu vou desenvolver forças para atravessar um mar de sociedade racista. Eu preciso entender a potência do samba, eu preciso entender a potência do carnaval, porque nela existe força para me estruturar, entende? Mas eu também não quero que todo preto saia aí ouvindo samba só porque é preto, entendeu? Então eu acho que, assim, tentando responder a participante, obrigado pela pergunta, seria isso. Eu acho que esse lugar me coloca num espaço de negação do essencialismo. Entende? Eu acredito que é isso. E pedagogias antirracistas não são pedagogias essencialistas. Não são pedagogias que guetificam o sujeito negro. Vamos fazer um trabalho, aí vai fazer ciranda, aí vai falar só de cultura popular, que é o trabalho que eu estou desenvolvendo no doutorado. Eu estou investigando o livro didático, presenças e ausências do sujeito negro, e majoritariamente, no livro que eu tenho analisado, quando existe a presença de sujeito negro, ele está associado a jongo, a samba, a arte de rua, ele está associado a essas esferas. Isso é negativo? Não, mas é o único espaço que a gente aparece. É o único espaço. Por que a gente não pode estar dividindo espaço? Por exemplo, quando o livro didático fala de arte, de dança contemporânea. Por que a gente não pode estar dividindo espaço com o nome de cineastas negros? Entende? Mas a gente tem espaço garantido quando a unidade do livro fala de folclore, manifestações culturais tradicionais e etc. É um avanço, tá? Entendo que é um espaço conquistado, mas esse espaço conquistado não pode nos definir, entende? A gente pode e deve atravessar essas fronteiras determinadas. Ingrid Silva e Lázaro Ramos. Bailarina, né? Escritor.
e a todos. São bons exemplos aqui, né? Sim. Professor Jorge, Gisele, vou interromper, vou intrometer aqui para dizer um pouco aqui para o nosso público aqui, que nós estamos com um público cativo aqui, nós já estamos com 1h40 de live, já passou gente, já saiu, já entraram, já saíram, mas tem um público cativo aqui, com 300 milhões de perguntas. Eu falei 300 milhões porque são muitas, muitas mesmo. E, assim, quer dizer que, quando a gente faz pergunta, é porque a prosa está muito boa, né? A prosa mexeu com a gente, né? Então, assim, eu não quis, eu acho que a Gisele também teve essa sensação, e o Cleiton também, porque nós ficamos aqui quietinho, porque tem muita pergunta aqui mesmo, mas, assim, você foi falando, respondendo as perguntas, com tanta glamourosidade, assim, e clareza, e quanta sensibilidade da sua narrativa, uma narrativa que você está construindo a partir do seu eu, né, das coisas que você enfrenta, e com uma representação tão bonita, tão rica, né, que a gente ficou assim, não sei nem se eu pergunto, né, gente, eu entendo que ele foi respondendo, viu, professor? Assim, o que eu senti, estou sentindo aqui, assim, o que você colocou, e com essa humildade tão bacana, assim, de poder dizer de si, desses projetos lindos que você fez, também de nos mostrar como a gente erra, né, quando a gente quer falar desses assuntos, de assuntos tão importantes, mas que foram, né, não sei se a palavra também é essa, eu estou até com medo de falar aqui, né, que foram negados, né, não são revelados como deviam, ficaram ausentes, né, isso que os sacristanos São Tomé colocam como vozes ausentes do currículo escolar, né, porque elas não são evidenciadas, né, e se são evidenciadas, são colocadas, como você colocou aí, como uma tergiversação, né, como uma trivialização, né, ou uma psicologização, dessa forma, que é aparecida no currículo, né, como um dia, né, né, e dessa forma. Então, assim, você nos traz muitas evidências. Que bom que você está nesse doutorado com a Ana, né, poderosíssima, nossa rainha aqui, né, que a gente está trazendo, segundo a Selma é minha amiga de infância, gente, lá de Chalé, está aqui na live, né, e uma mulher muito inteligente, né, que acompanhou minha adolescência revolucionária lá na cidade onde eu nasci, né, Selma, muito obrigada por estar aqui, mas ela trouxe uma fala que eu acho bastante importante, concordo com ela, e obrigada, Selma, por contribuir. Selma Almeida, amei essa abordagem do conhecimento que sai da sala e vem para a internet, que é uma fala sua, popularizar os saberes e ampliar o discurso, é isso que nós estamos fazendo, olha, nós conhecemos a Gisele, nós trouxemos a Ana e Venique, que ficava só lá nos periódicos, Ana, olha só, os cadernos didáticos, que agora você está com a gente aqui, sempre, né, Gisele, o Cleiton aqui, que é o historiador. Então, se nós estamos trazendo essas pessoas, nós conversamos com gente lá da Espanha, lá de Portugal, ano passado, né, eles aceitaram e vieram para cá, e todo mundo depois pode acessar e ver novamente. Eu acho, Gisele, que você vai ter que fazer com a continuidade aí, viu, professor Jorge? Trazer você e a Ana juntos, para a gente continuar essa prosa, precisando de perguntas aqui, você não acha? É muita coisa, né? Muita coisa para discutir, é muita coisa interessante e importante, né, para ser discutida. Isso. Falar? Sim? Obrigado. Muito obrigado pelo comentário. Que bom saber que eu fui entendido dessa forma na minha colocação. Fico muito satisfeito e menos nervoso, né, de saber que fui entendido dessa forma. Foi colocada em destaque aqui a fala da Bruna sobre a questão capilar, ainda hoje é muito recorrente, né? Até mesmo nas próprias campanhas publicitárias e promessas de produtos, dome seu cabelo, baixe seu volume, alise os cachos. Aí ela está conversando com essa questão minha, né, de como a minha mãe foi me protegendo, eu acho que é essa palavra, ela tentou me proteger
das teias do racismo, né, que seriam ali reveladas mais visceralmente se eu tivesse cabelo grande. Mas não adiantou, eu e minha irmã hoje estamos aí com o Black armado e estamos construindo nossa resistência e nossas redes de afeto, de apoio também, que são importantes, e a minha mãe também se deslocou do lugar que ela estava ali nos anos 2000. Sobre cabelo, eu confesso que eu tenho umas alunas negras que estão me despertando assim um desafio, que é pensar um projeto sobre cabelo. Mas aí eu vejo que deveria ser um projeto quase que grupo com pessoas pretas para falar de cabelo. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar, criar espaços de resistência e espaços de fala dentro da escola. Isso eu falo partindo do conhecimento, né, que o Pedro II tem, grupo coletivo negro, tem coletivo LGBTQIA+, que faz roda de conversa, que faz escuta. Eu acho que se a gente entendesse a escola como um espaço de articulação política também, essa política que fala sobre identidade também, a gente ganharia muito. Tipo, já pensou, tipo, no contraturno, a gente ter conversas com as meninas sobre cabelo e tal, para falar, assim. E aí eu tenho feito isso nos corredores com as alunas. As alunas estão passando muito creme no cabelo, estão deixando aquele cabelo assim colado na cabeça para fazer o cabelo crespo ficar, passar por liso. E aí eu conto a história da minha irmã. Eu falo, olha, minha irmã, ela também alisava o cabelo. Aí eu mostro foto. Aí quando elas veem... Aí eu falo, mas a minha irmã mudou. Aí eu mostro a foto da minha irmã. Elas, professor, é sua irmã? Nossa, que cabelo lindo. E aí eu falo, pô, me falta tempo, né? Me falta tempo para desenvolver projetos também dessa dimensão, dessa densidade, sabe? Então, professor, e gente, né, eu acho assim que essa é uma discussão, né, que não perpassa, a questão da raça é uma delas, né, mas todos os estereótipos que se criam nessa nossa sociedade colonial, né, machista, né, e que vem com toda essa carga, né, de ideias que nós fomos comprando, por exemplo, nós mulheres, em relação ao corpo, tem que ter bunda, tem que saber dançar, né? Tem que ser magra, né? Tem que... o tanto de coisa que tem, não é? Mas nós não podemos ter ideias, digamos assim. Porque se tivermos ideias e falarmos e optarmos, somos violentadas, né? Acontece a violência doméstica, porque a mulher não pode pensar, a mulher não pode opinar, né? A gente pensa que isso está longe, não, isso está muito perto, isso está aí, as estatísticas têm mostrado, que mas por trás disso tudo, nós temos o quê? Concepção. Uma concepção colonial, né? Que perpassa o currículo escolar, que está dentro da família, que está na sociedade, que está sendo projetado nas telinhas, por meio das artistas, daquilo que a gente produz, reproduz, daquilo que a gente compra, aquilo que a gente vai apresentando, né? Então, se eu tenho uma disciplina que chama Educação do Corpo e do Movimento, né? Então, a gente tem uma sala que eu discuto com os nossos alunos, chama O Corpo na Sociedade Globalizada, né? O corpo na sociedade globalizada, o que ele é? Que corpo que é aceito, né? Que corpos que não são aceitos. E quando esses corpos não são aceitos, o que acontece? Por exemplo, os exemplos que a gente vê em cenas, como, né, os homicídios dos negros, o que a gente chama hoje de difamação racial, não é, como fala? Tem um outro nome agora, né? Injúria racial, né? Como o caso, exemplo do cabelo com aquela senhora que aconteceu, né, no ônibus e que deu a manchete, né? E aí tem toda a questão também do gênero, né? Que inclusive nós temos um caderno, nós publicamos no ano passado, né, que deu origem a um dos nossos projetos sobre os jogos e brincadeiras, né, o jogo no processo educativo. Um dos nossos jogos, né, está aqui, né, está totalmente gratuito no nosso site do e-Portfólio Brincante,
E aqui a gente tem um jogo que a gente fala da Primeira Guerra Mundial, que a gente fala da sustentabilidade, um que a gente conta do gênero, e outro que a gente conta sobre o feudalismo. Em todos eles a gente articula, e outro que a gente ensina o aluno a jogar, né? Mas é bem legal, porque o Eduardo, que foi o criador dos jogos, ele também trabalha a questão da democratização de uma cidade através do jogo. Ele tem um outro jogo que fala sobre a história de Ouro Preto, com suas personagens, né? E aí ele vai traçar todas as personagens coloniais, né? E todos as outras personagens que entram, né, em cena para construir essa história, né? Bem legal. Então, eu acho que assim a gente tem tanta coisa que conversar, né? Mas eu acho que é muito caro essa discussão que nós estamos fazendo aqui. Por isso nosso projeto chama Pedagogia Diferenciada, né? Gisele, um comentário, Cleiton, e a gente vai ter que ir fechando, porque nós já estamos com 2 horas de live e o povo está aqui juntinho com a gente. Eu tenho muitos comentários e eu tenho uma questão, mas eu acho que eu vou ter que encaminhar para o Jorge depois, porque senão a gente vai passar das 2h30. O Jorge, as pessoas estão perguntando aqui sobre o seu Instagram. Eu já achei você aqui no Instagram, acho que é você mesmo, né? Porque pelas credenciais aqui, deve ser ele. E aí estão querendo saber se a gente pode divulgar o seu Instagram aqui. Pode sim, também tem meu e-mail pessoal, que eu posso colocar lá no... Põe no chat. Tu pode colocar? Eu já passei para ele, é Jorge Paulino, tudo junto, .jp, tá? JCP. E ele está falando que ele é professor de arte, doutorando em educação, roqueira paisana, eu queria ver se no rock, eu também gosto do rock, tá? Do norte, do mundo e do bar. Você é noivo. Do lar. Do bar também, mas do lar. Do bar também. Está falando aqui que não adiciona alunos menores de idade, viu, gente? Então, quem é menor de idade, não adianta cutucar o professor, não, que ele vai aceitar. Muito bem, professor, faz bem. Eu já te chamei, você me aceita, tá? Já estou chamadíssimo. Vai ser um prazer. Então, está aqui, ó, o Instagram do professor. Vamos inundá-lo de perguntas lá e aprender com ele, né? E depois a gente passa da Gisele, você precisa movimentar também mais o Instagram, você está muito quietinho. Eu não tenho Instagram. Tem, não? Não tenho nenhuma rede social, eu não tenho redes sociais. Eu estava te seguindo errado, então, eu acho. Não sou eu, não tenho rede social. Eu estou com um projeto, mais um, de criar uma conta de Instagram para divulgar algumas questões pedagógicas. Muito e bom. tal. E aí a gente consegue separar o pessoal do profissional. Um pouco, né? Mas fiquem à vontade as que chegarem. A gente aproveita aqui para falar que nós temos, então, para vocês se inscreverem no nosso canal, Pedagogia Diferenciada, né? Nós, a partir dessas conversas, nós vamos transformar essas nossas ricas conversas em podcast, e todos vão poder acessar através do nosso canal no Spotify, né? Então, nós já temos uma equipe, o Cleiton é um deles que vai ajudar a fazer essa transformação em apenas a possibilidade do áudio para a gente alcançar um maior público, né? Então, nós vamos fazer destas lives e das do ano passado, viu, professora Ana? Então, a professora Ana está lá com 2 lives lá, Gisele também, com Tantão, Paulo Melgaço, que é tudo aí a galera da Ana, né, Ana? Paulo Melgaço, Fabiano, Jorge, salve Jorge, né? E eu acho que foram esses 3, né, que vieram lá dos estudos. Adriana também. E a Adriana, que também fez maior sucesso aqui conosco, né, Adriana? Outra brilhante proseadora com a gente aqui. E aí, para o menino, olha para você ver que maravilha, olha para você ver que coisa mais linda, né? Professor Jorge, você nos aliviou, nosso coração está mais aliviado, né? A gente poder aprender. Gisele, você fica responsável, você e a Ana, para fazer uma lista aí de convidados, você falar assim, Márcia, tem 10,
pronto, acabou. Tem muita gente boa. Então, Fazer pronto. uma lista grande. Não pode colocar todo mundo, porque nós temos gás para isso. Clay, eu estou com a equipe grande, agora tem Cleiton, tem Helena, tem a Carla, tem uma galera boa que pode mediar, eu posso sair de cena, coloca outras pessoas, né, porque senão eu fico muito cansada, né, gente? Muita coisa. Mas, assim, o projeto está lindo. A Márcia está presente em tudo. Aí, porque eu quero aprender, eu não sou boba, presente, né? Sempre contribuindo. Está sempre aqui. Porque, na verdade, assim, sempre o tempo eu gosto inteiro. de falar o seguinte: quando a gente faz a live, por exemplo, né, eu fiquei 2 dias pesquisando, né, o assunto, eu fiz até uns slides, pesquiso o vídeo, pesquiso o autor, ponho meus alunos pesquisar, os monitores pesquisar, pesquiso o tema, então, assim, eu aprendo demais da conta, entendeu? Assim, porque isso vai ao encontro, né, porque eu sou professora que discute portfólio, avaliação, jogo, então eu também sou transdisciplinar, então eu não vou dominar esse assunto para dar uma palestra, nem quero, não vou fazer isso, né? Mas eu preciso saber disso para saber como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz direito, como é que a gente aborda adequadamente, né? Todos esses temas que são tão caros e importantes. Então, a gente pode ir se despedindo, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui presente. Para baixar o certificado, a gente não tem lista de presença. Vocês têm que se inscrever na plataforma da UFOP aberta, conforme orientações que a gente manda no folder, como a gente manda no convite, tem o link, vocês fazem o login, depois você vai receber uma senha, depois você loga de novo, coloca essa senha, e você vai ter acesso à nossa sala, vai ver todas as lives lá, vai responder uma questão e o certificado baixa assim que você responder a questão. Já está aberto para você responder lá e baixar o certificado. Né? Inclusive das outras, se você quiser ver e baixar também. Então, nós teremos mais 2 webprosas, né? As próximas webprosas serão brincantes, cantantes, né? Será com o professor Eugênio Tadeu, que primeiro coordenou um projeto de extensão chamado Pandalelê, que são brincadeiras de rodas, maravilhoso, né? Ele resgata as brincadeiras de roda. E o projeto Agora Serelepe, que é uma articulação com palavra cantada e outros cantantes, né? E é um grupo maravilhoso que nós vamos trabalhar a musicalidade, né? E como essa musicalidade articula com todas as outras questões da natureza humana, né? Das nossas humanidades. Então, é imperdível, né? Imperdível essas outras 2 lives. Deixa eu ver os dias aqui, porque já que eu estou falando, as próximas, a webprosa brincante vai ser Pandalelês, brincadeiras de roda, no dia 15 de julho, né? E a webprosa brincante Brincadorias com o grupo Serelepe, né? Que são variadas propostas. Nós vamos ser no dia 29, a nossa última desse ano. E, Gisele, você já pode ir pensando aí, para a gente já fazer o folder para o 2º semestre e movimentar esse tema de novo, viu, professor Jorge? Você vai ter que voltar, né? Para contar mais dessas experiências aí, adentrando nesses projetos tão bacanas, alguns que você ainda tem em mente, outros que você já fez, né? E outros que você já deve parar para frente. E outros que as pessoas ficam tentando te interromper, né? Sempre tem. Sempre tem. Eu não conto nada, imagina eu, tanto que eu já vivi, até botar fogo nos meus cartazes na escola já colocaram. Nossa, a gente vai para casa, chora, no outro dia a gente faz mais dobrado, né? Outro dia você dobra. É a resistência, é o furor, né? Pedagógico. A professora a Ana Ivenique fala do furor pedagógico, né? Esse furor pedagógico da resistência. É isso mesmo, pedagógico. Então, Gisele se despeça, Cleide se despeça, professor Jorge, e a gente vai fechando a nossa live. Eu quero agradecer a todos, todas, agradecer a Márcia, agradecer ao Cleiton, agradecer especialmente nessa noite ao Jorge Paulino, né, pela disponibilidade,
pelas experiências que ele trouxe aqui para a gente, que foi uma noite muito gratificante e de um aprendizado muito grande. Eu também estou aqui para aprender muito também, Márcia, e cada um deles que eu venho aqui e assisto, eu aprendo muita coisa. Então, muito obrigada, Jorge, pela tua contribuição. Foi muito legal, muito bacana mesmo, trouxe muitas questões importantes para a gente discutir, repensar a nossa prática na escola, na universidade. Vamos, né, tentando mudar alguma coisa, né? A gente vai resistindo e insistindo, para ver se a gente consegue mudar. Boa noite. Muito obrigado, gente. Boa noite para todos, para a Mônica, para o Gilberto, para a professora Gisele, professora Márcia, professor Jorge, todos da equipe, todos os nossos cursistas, todos que nos acompanharam, muito obrigado. E professor Jorge, foi incrível, foi maravilhoso te ouvir, e espero que a gente possa, inclusive, criar projetos aí de rock e metal juntos. Boa noite a todos. Jorge, você também com a palavra final. Okay. Final agora. Sim, sim. Continua em breve. Então, só agradecer a oportunidade que a professora Ana aí mediou, né, me colocando como uma possível participação. Obrigado, Gisele, por ter acreditado na professora Ana e ter vindo até mim fazer o convite. Márcia, obrigado pela oportunidade de te conhecer. Mediação muito gentil, assim como a da Gisele. Cleiton, prazer também. Espero te encontrar em breve, né, para a gente trocar uma ideia também sobre rock, né? Possibilidades de diálogo aí. Gilberto, muito obrigado por ter feito todo o trabalho aí backstage tecnológico. Sem você, nada disso teria acontecido, literalmente, né? Agradeço também, né, a professora Ana novamente, sobretudo como orientadora, que ela é nesse momento. E eu gosto muito de ser professor e as minhas práticas, elas são compostas por outras professoras, pessoas que passaram pela minha vida. Então, para mim, essa é uma oportunidade de agradecimento também de todas as professoras que me inspiraram, sobretudo minha ex-orientadora de graduação, Silvia Marques, que é uma contaminação e inspiração muito positiva que segue comigo aqui do lado de cá do Rio, que ela está lá no Amapá. Então, muito obrigado às pessoas que ficaram com a gente, obrigado pelo apoio, pela acolhida realmente que vocês tiveram para o que eu trouxe para a conversa e para a minha pessoa mesmo aí que vocês viram na apresentação. Sobre o Instagram, fiquem à vontade, eu adiciono, depois a gente, se for uma conversa mais profissional, a gente pode migrar para um e-mail, mas nesse momento podem chegar tranquilo. Meu Instagram é bem paradinho, então tá tranquilo. Mas eu peço também que mandem por e-mail, é mais fácil, inclusive eu respondo mais rápido um e-mail do que um inbox. Então, se for algo pontual, podem mandar um e-mail que eu respondo tranquilamente no fim do dia, tá bom? É isso, muito obrigado e espero em breve a gente poder aí se encontrar em outras rodas de prosa. Então, salve, 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 Jorge, de novo, né? Salve o Rio de Janeiro, salve os estudos multiculturais coordenados tão sabiamente pela professora Ana, que tem nos ajudado, pela professora Gisele, que tem nos ensinado muito, com essa equipe que nós estamos aqui fazendo esse desenvolvimento de pensar uma aula melhor, uma aula mais reflexiva, uma convergência onde os estudantes e educadores possam conceber conhecimentos mais dinâmicos, mais circulares, né? Oxigenando no sentido da palavra de oxigênio, né? Não de clareamento, né? De dar oxigênio, né? Dar ar, né? Ar para todas as pessoas, né? Tirando a máscara, né? Que nos impede de ver o sorriso, e que nos revela também as nossas mazelas, né? A máscara revelou as nossas mazelas humanas, as nossas mazelas da natureza, as nossas mazelas
globais, né? E que a gente saiba romper paulatinamente, né? Porque nós vamos precisar de um tempo, mas é isso aqui que nós estamos fazendo, né? Muito obrigada, o convite está feito, e se quiser publicar com a gente, nós vamos continuar escrevendo. Agora a gente engatou aqui com a Ana, com a Gisele, o Melgaço já foi na onda, o Fabiano não deu conta, e aí quem der e for convidado, vai com a gente colocar esse conhecimento na boca do professor, né? Nos ouvidos, nos olhos, todos os sentidos. Muitíssimo obrigada, gente. Assim a gente termina, e agradeço a todos e todas e todes por estar conosco até agora, e estejam conosco na nossa 7ª e 8ª live, que já foram anunciadas aqui. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.